Dessa vez eu não percebi e me cortou. Ainda bem que tá todo mundo voltando rapidinho. Conseguiu salvar a segunda parte, professor? Não, não consegui, porque eu já tinha colocado para gravar, né? Já automaticamente. Vou ficar com essa falha, pelo menos essa primeira aula, eu vou ficar com essa falha com vocês. Depois eu vou tentar corrigir. Bom, já temos 28 de novo. Se for chegando mais alguém, a gente vai recebendo. Professora Tatiana, Oi? usa o Activer Present. Oi? O Activer Present? É um outro aplicativo. No caso, é um programa. No caso, você baixa, ele é bem tranquilinho. Uhum. E aí, no caso, aí dá para gravar. No caso, ele é um gravador, uma gravação, né? Dá para fazer a gravação. No caso, é gravador de tela, né? Uhum. Aí vai dar, aí quando a senhora, aí enquanto tá salvando esse aí pelo Zoom, a senhora abre ele e grava o próximo. Como é que ele chama? Vou E ele é anotar. tranquilo. Eu coloco aí no chat. Deixa eu ver o chat que tá fechado. Não apareceu nada no chat, não? Vou colocar. Não coloquei ainda. Ah, tá. Pessoal, o que eu estava falando quando me cortou é que a minha paciente, que eu fiquei com ela 2 anos, e agora quando eu vejo os stories dela no Instagram, que ela posta comendo um sanduíche, que ela comendo uma pizza, tomando um prato com uma boa refeição, eu fico muito feliz, porque ela tá vencendo esse problema. Não é fácil, tá? Às vezes ele pode ir e voltar, foi o que aconteceu com ela. Ela já tem 24 anos. Ela é uma jovem adulta, ela não desenvolveu o transtorno alimentar na adolescência, ela desenvolveu depois de adulta já. Então existem vários problemas que podem ser desenvolvidos mesmo depois na fase adulta. A gente está falando da adolescência, mas eles podem ser desenvolvidos depois. Eu esqueci, foi bom que a Fernanda citou esse problema de imagem corporal, porque não está no livro, mas eu quero acrescentar para vocês, apenas a título de informação, que eu li num artigo, existe um novo transtorno alimentar que está sendo considerado um transtorno alimentar pelos estudiosos da psicologia, que é chamado de vigorexia. O que é vigorexia? É aquela pessoa que cuidado para não taxar os seus amigos, tá? Escuta primeiro o que é a vigorexia. Aquela pessoa que é obcecada por alimentação saudável, só come se for fitness e mais. Ela é tão obcecada por uma imagem corporal perfeita, massa magra, peso saudável, avaliação física direto, e essa pessoa vai 3, 4 vezes por dia na academia, chega a perder vida social por causa da academia. Não, esse horário eu não posso porque eu estou na minha aula disso, esse horário eu não posso porque eu tenho que ir para a academia. Então é uma pessoa que fica presa à vida de construir o corpo ao invés de ter uma vida social normal, ter prazer de comer alguma coisa que todo mundo, por exemplo, uma pizza. Essa pessoa jamais comeria uma pizza porque é gordura, não é saudável, né? Tudo para ela tem que ser receita com possibilidades mais saudáveis. Não é porque ela tem alergia a nada, é porque ela resolveu ter uma alimentação diferenciada. Não tem problema em quem quer tomar um suco detox de vez em quando, em quem quer comer uma comida sem gordura. Esse não é o problema. Isso não é vigorexia. Vigorexia é quando a pessoa fica obcecada por um corpo perfeito, sem gordura, academia demais, exercício físico demais e vive em função de elaborar isso. Isso já pode ser considerado um transtorno, tá? E está já em estudo. Professora. Oi. Professora. Oi. Queria uma dúvida.
é uma pessoa próxima a mim e ela tem obesidade e na hora da dificuldade ela recorre à comida. E Nossa. hoje eu percebo que ela também está recorrendo a laxante, a algum chá. E por mais que ela seja obesa, cabe a bulimia. Seria um caso de bulimia? A bulimia, se ela tiver, a característica principal da bulimia, é se ela estiver provocando vômito. Se ela estiver Ah, sim. vomitando. Então, sim. Pode ser um processo, não chega a ser uma bulimia, mas já é um processo sintomático, né? A pessoa que tem a compulsão alimentar, aí depois vem a culpa, aí toma o laxante, e aí isso pode ser evoluir para um transtorno alimentar. Pode transformar em bulimia. Ainda não é, mas está a tempo de socorrer. Entendi. Obrigada. Por nada. Não sei se isso foi um espirro, saúde. Então, além da anorexia e da bulimia, um outro problema que a gente tem que conversar, que às vezes acontece na adolescência, é o uso e o abuso de drogas. A tendência para usar drogas aumenta na adolescência, porque o adolescente ele começa a sair de casa sem acompanhamento da família, ele já vai passear com os amigos, ele já vai para o shopping, ele já vai para a pracinha. Tá dizendo que a minha internet está com a conexão instável? Tá tendo alguma queda no meu som? Não? Então eu não entendi por que falou isso não. Esse adolescente já sai sem a supervisão de um adulto. E isso, se ele não for um adolescente que foi bem orientado, se ele não tiver condições de ter maturidade para lidar com essa possível liberdade, ele pode chegar a experimentar, né? E acabar dando péssimas consequências. As drogas ilícitas, das drogas ilícitas, a mais conhecida é o êxtase, ou vulgarmente falando, a bala, né? Das baladas, por aí é conhecido como a bala. É uma droga de rave, de balada, de... O pessoal vende bastante com muita facilidade. Apesar de ser uma droga ilícita, ela é de muito fácil acesso. Quem não usa a bala pode usar xaropes, entorpecentes e outras drogas mais pesadas. Só que o que é mais preocupante na adolescência é o uso do álcool. O uso do álcool, ele é mais preocupante porque o álcool é uma droga lícita, né? E é aceita pela sociedade. Então, ele pode beber junto com os amigos e tá legal, é um processo normal, não tem problema. E aí ele vai aumentando assustadoramente a quantidade e a frequência desse álcool, e isso pode ser um caminho muito perigoso. Por quê? Porque o uso do álcool na adolescência, ele tem um efeito muito maior, porque eles têm pouca resistência ainda. Lembra que a gente falou do cérebro dele ainda em formação? Então, o álcool é uma droga potente que altera a consciência, tem alguns efeitos no bem-estar físico, emocional e social. Os adolescentes são mais vulneráveis que os adultos aos efeitos do álcool, inclusive pode prejudicar a aprendizagem, o desempenho escolar. Aqui na página 400 tem uma tabela falando sobre os fatores de risco, né? Quem é o adolescente? Qual é a pessoa que é mais propensa a usar a droga? Aqui está falando uma pessoa de temperamento difícil. No capítulo da primeira infância, fala sobre as diferenças de temperamento. A criança de temperamento fácil, a criança de temperamento difícil, a criança de aquecimento lento. A criança de temperamento difícil é aquela que tem mais resistência a mudanças, é aquela que é mais agressiva, é mais complicada de colocar limite. Se for uma criança complicada de colocar limite, a gente imagina que quando adolescente também vai ser mais difícil, consequentemente é mais arriscado, porque ela vai ser uma pessoa mais desafiadora. Então eu sou, né, dono do meu nariz, eu aceito se eu quiser, comigo não vai ter esse efeito, eu bebo e depois eu fico bem, eu não fico tonto, eu posso isso, eu posso aquilo.
é uma pessoa que tem um comportamento mais arriscado. Predisposição genética, principalmente para o álcool, ou a aceitação dos pais. Se os pais usam álcool ou outras drogas e é de boa em casa, óbvio que esse adolescente vai ter uma predisposição maior em utilizar essas coisas. Eu fico pensando aqui, aceitação dos pais ou frequentar ambientes em que isso é comum, né? Eu, quando os meus filhos mais que são adultos eram pequenos, eu não frequentava nenhum ambiente em que tivesse alguém, por exemplo, fumando. Não por preconceito, mas porque na minha família não tem ninguém que fuma, aos lugares que eu ia não tinha ninguém fumando. A primeira vez que um deles viu uma pessoa na porta do supermercado acender um cigarro, foi um desespero tão grande. Ele entrou em pânico, ele começou a gritar, mamãe, o fogo, o homem tá pondo fogo na boca. Sabe aquela hora que você tem que pegar a criança e sufocar para abafar o som dela, para você não passar vergonha? Filho, ele tá fumando. E ele ficou olhando, o que é isso? O que é fumar? Aquilo chama cigarro. Aí a gente tem que dar uma aula de cigarro para uma criança, porque a criança nunca tinha visto. E ele achou horrível, fedido. Ele ficou enojado com aquela situação, né? Põe fogo, né? Chupa fumaça, costa fumaça. Pra quê? Aí eu passei para ele assim, é mesmo, pra quê, né? Que coisa mais... Desculpa se tem algum fumante aqui, mas eu disse pro meu filho, que coisa mais idiota, né? Pois é, meu filho, isso aí chama fumar. Se alguém se ofendeu, depois conversa comigo, eu vou te convencer a parar de fumar. Quando a criança frequenta algum ambiente em que isso é comum, o adolescente frequenta um ambiente que isso é comum, ele vai fumar cigarro, ele vai usar maconha, às vezes o pai usa, ele vai ver, ele vai beber junto com os pais, depois ele vai beber fora de casa. Então, isso influencia também, predispõe mais um adolescente a usar. Professora, Oi. o pior ainda são aqueles pais que fazem essas coisas, mas brigam com o filho para o filho não fazer, né? O pai bebe e fala para o filho não beber, ou fuma e fala para o filho não fumar. É muito hipócrita, né? É um comportamento muito contraditório. Eu também acho isso um absurdo. O fracasso escolar, né? Criança mais agressiva, que tem um comportamento mais indisciplinado, às vezes falta compromisso com a escola e às vezes até perde aula e aí de repente bomba, reprovação. O que é isso que está acontecendo? A rejeição pelos pares. Quando o adolescente, ele se sente rejeitado, ele não tem uma turminha dele, ele vai se associar a uma turminha que usa ou cigarro, ou álcool, ou drogas, ele vai usar também. A rebeldia e, por fim, uma iniciação precoce no uso de drogas. Quanto mais cedo começar o uso das drogas, maior a propensão para um risco de dependência química. Bom, no livro dividiu droga pesada, álcool e maconha, porque o livro é americano, então a maconha ela é uma droga lista nos Estados Unidos, em alguns estados. Então aqui está álcool, maconha e cigarro. O uso do álcool, a gente já falou, ele é mais forte para um adolescente. A maconha, vou ler, para não dizer que eu sou preconceituosa, vou ler um parágrafo. A fumaça da maconha contém mais de 400 substâncias cancerígenas. O uso pesado pode danificar o cérebro, o coração, os pulmões e o sistema imunológico. Pode causar infecção respiratória e outros problemas físicos. Ela pode... Quero. Obrigada. Ela pode diminuir percepção, pode diminuir raciocínio, julgamento, atenção, habilidades motoras. Por fim, pode causar dependência. Obrigada, filho. Acabei de ganhar um café. Tá servido, gente? Nossa, que delícia. Então, aqui é só um parágrafozinho falando do uso da maconha, mas é um parágrafo cheio de informações de como ela é prejudicial para a vida do adolescente. Principalmente se ela for utilizada de maneira desenfreada, né? Então, tem aqueles adolescentes que experimentam alguma vez ou outra
tem uma experiência, mas passa. Agora outros, o grande problema é que começa com uma droga mais fraca, uma dosagem pequena, aí depois essa dosagem ou essa droga não faz o efeito pretendido, o efeito desejado, aí tem que aumentar a dosagem ou aumentar a frequência do uso, e isso pode ser um caminho muito perigoso. O cigarro, o tabagismo entre adolescentes é algo muito, muito comum, muito forte, e o tabagismo pode ser um sinal sumiu a palavra, rebeldia, pode ser um sinal de rebeldia. Eu uso porque eu sou doidão, eu uso porque eu sou o dono do meu nariz, eu uso porque afronto qualquer pessoa, né? Adolescentes expostos a álcool e drogas antes dos 15 anos de idade aumentam o risco para transtornos por causa do uso dessa substância, porque o cérebro ainda está em formação. Além de quem bebe, aumenta o comportamento sexual de risco. Aquela coisa de beber, e aí fica com quem não sabe que ficou, né? Esquece de usar preservativo, porque nem lembra que fez sexo, muito menos com quem se usou preservativo. Então, o comportamento sexual de risco aumenta quando se está usando a bebida. Por último, a gente tem que terminar a nossa aula, né? Porque daqui a pouco vocês têm uma aula. Ah, não, a Carla me falou que vocês não têm aula. Vou detonar, vou até o fim agora. Peraí. A gente só vai até a página 404 e eu já estou na 402, então falta pouquinha coisa para a gente terminar, tá ok? Bom, outro problema que pode acontecer na adolescência também é a depressão. Existe um aumento de depressão na adolescência. De novo, coitada de nós, meninas, de novo a prevalência é maior entre o sexo feminino. Por quê? Porque é muito hormônio na nossa cabeça, né não? É muita mudança hormonal no nosso corpo e às vezes a adolescente não está preparada para isso, não recebe um apoio familiar e ela, portanto, pode sofrer um pouco mais. Então, meninas adolescentes estão mais propensas a ficar deprimidas do que os meninos adolescentes. Essa diferença está relacionada às alterações biológicas, às alterações hormonais. Outro possível fator para as meninas se deprimirem mais é porque a menina se socializa mais. Ai, professora, se ela se socializa mais, como que ela vai deprimir mais? É porque ela socializa mais, então ela vai ter mais conflito. Ela não fica quieta. Ela vai se socializar mais, vai se relacionar mais, portanto, a possibilidade de ter mais conflitos relacionais é maior. Problemas de imagem corporal podem agravar os sintomas depressivos. Então, é tudo muito junto e tudo muito complexo, porque está alterando todo o comportamento hormonal na vida de um adolescente. Adolescentes deprimidos podem ser confundidos com adolescentes reclusos. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a mãe falar assim, depois que ficou adolescente não quer sair do quarto. Depois que ficou adolescente, não quer sair com a gente mais. Vamos prestar atenção, porque pode ser que não seja uma crise de adolescência, uma crise de identidade. Pode ser sintomas de depressão. Né? Então, meninas, vocês que estão aqui comigo, todas nós conhecemos quais são os sintomas de uma TPM, né? Irritabilidade, vontade de chorar do nada, à toa, dores em determinadas pessoas têm dores na barriga, cólica, outras têm dores nos seios, há um inchaço no corpo. Aí nós que já somos um pouquinho adultas, a gente sabe que isso se chama TPM, que daqui a pouco isso vai passar. É difícil, mas a gente, é porque eu tô no TPM, por isso que eu tô desse jeito. Beleza, passa. Agora, uma adolescente, ela está experimentando os primeiros ciclos menstruais. E vem essa vontade doida de chorar. Meu Deus do céu, minha vida não tem
motivo, né? E aqui ninguém me ama. Eu vou morrer solteira. A pessoa tem 13 anos, né? E já fica aquela coisa de mal amada, de... Então, esse sofrimento da TPM, ela não sabe que vai ser passageiro. Pensa, gente, tadinha da adolescente. Ajuda, compreende, dá colo. Existe no Instagram algumas dicas para os namorados quando o adolescente está na TPM, né? Chega com chocolate, chega dizendo que tá linda. Pode estar com o cabelo encebado, com a cara cheia de espinha por causa da menstruação. Tá linda, maravilhosa, engordou de jeito nenhum. Te amo demais. Então, dicas de namorados para quando a mulher estiver na TPM. Ou senão não chega perto, né? Durante a TPM, é o que a Luciana falou. Tem uns que a gente tem que chegar e jogar o pão. Joga o pão, depois você vê se pode chegar. Igual a gente chega perto de cachorro bravo. Tô brincando, gente. O que eu tô querendo comparar é que uma mulher que já passou por mais ciclos menstruais, ela já conhece mais o que é uma crise de TPM. Então, ela sabe lidar um pouquinho. Às vezes, até uma adulta, na meia-idade como eu, me pego meio nervosa, meio irritada. E, meu Deus, o que está acontecendo? Peraí, deixa eu fazer um cálculo aqui. É a bendita. Desculpa aí, gente, é porque eu tô na TPM. Aqui em casa, quando eu falo que eu tô na TPM, vai saindo filho para tudo quanto é lado assim, ó. Eles me deixam sozinha. Eles estão sabendo como é que faz. Agora, um adolescente... Tá no nome de outra pessoa? Então tá. Uma adolescente não sabe o que é isso. Ela não está acostumada com essas alterações de humor. Então, ela pode ser confundida. A TPM pode ser confundida com a depressão também. Mas vamos lá. Se realmente for constatada que é uma depressão, a depressão não é só irritabilidade, a depressão não é só vontade de chorar. Há uma alteração de sono, há uma alteração de apetite, há uma falta de interesse pela vida social. Meu Deus, quem que tem alter ego, gente? Como assim? Confusão que vocês fazem nesse chat. Se o adolescente for constatado que ele está com depressão, assim como qualquer pessoa, o que fazer? Psiquiatra. Tratamento com o psiquiatra, ok? Porque não basta só a psicoterapia. A depressão tem uma alteração química e precisa de remédio para corrigir essa alteração química. Por último, nós vamos conversar um assunto um pouco pesadinho para o fim da aula, mas a morte na adolescência é trágica, porque ninguém está esperando uma pessoa mais de idade ficar doente, chegar a falecer. A gente até compreende, não é que a gente aceita, a gente compreende melhor. Mas um adolescente morrer, flor da idade, como assim? O que aconteceu? Então, a morte nessa fase da vida, ela pode resultar de 3 causas principais. Aqui no livro está dizendo que as 3 causas principais de morte na adolescente são acidente automobilístico. Lembra que o nosso livro é americano e, no caso, os americanos podem dirigir aos 16. Por isso é que existe o acidente automobilístico em primeiro lugar na causa de morte. Segunda causa de morte, homicídio, geralmente com arma de fogo. Agora pensa, nós estamos falando de quem mesmo? De adolescente. Terceira causa de morte dos adolescentes, suicídio. Então, são 3 causas muito agressivas, tipos de morte muito agressivos. Muito traumáticos para a família, né? A gente tem... Tá desculpado. Então, a gente tem que pensar que essas mortes ligadas a homicídio, por exemplo, uma criança, se ela pegar uma arma e acidentalmente disparar e provocar a morte de alguém, é uma coisa, mas um adolescente, quando ele pega uma arma, ele mata. Não é acidentalmente aqui não, aqui tá falando homicídio com arma de fogo, não está falando de homicídio acidental, não, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão das armas aí, né? Lá nos Estados Unidos tem mais arma do que aqui, parece, em alguns lugares. Suicídio. O suicídio entre adolescentes é a terceira causa de morte.
entre pessoas de 15 a 19 anos. É muita confusão, né? É muita dúvida, é uma crise de identidade muito grande, que eu brinquei agora há pouco, mas existe essa baixa na autoestima, essa sensação de que eu não sou mais o bebê da mamãe, eu não tenho colo, a mãe às vezes para de fazer carinho, porque o adolescente é mais arredio, a mãe para de fazer carinho, para de dar colo, para de dar atenção, e de repente esse adolescente se vê solitário, esse adolescente se vê sem saída. Eles têm que enfrentar uma série de crises interiores, né, de questões interiores, e eles não estão preparados para isso, eles precisam de ajuda. Então, a taxa de suicídio entre os adolescentes tem aumentado. Aqui no livro tem um dado que fala que o enforcamento tem superado a arma de fogo como método preferido entre as meninas, mas os meninos preferem usar a arma de fogo. O suicídio, geralmente quem tem faz essa atitude, tem um histórico de doença emocional ou tem um histórico familiar. É tão engraçado, gente, mas o psiquiatra, quando ele vai fazer a primeira entrevista com uma pessoa que está com sintomas, ele pergunta, tem alguém igual o médico cardiologista pergunta para você se tem alguém hipertenso na família, diabético na família, o psiquiatra pergunta, tem alguém que tem doença psiquiátrica na família? Tem alguém que já foi internado no hospital psiquiátrico? Tem caso de suicídio na família? Por quê? Porque o histórico familiar pode contar. Tá? Não significa que se alguém da família suicidou, os adolescentes tudo vão também. Não é isso. Não façam essa equação desesperadora. Mas há uma história que move uma pessoa e a gente tem que se atentar a isso. Outra característica do perfil desse adolescente que pode chegar ao suicídio. Ele pode ter sido vítima de violência. A Amanda colocou aqui sobre a questão do bullying. Sim, Amanda, ele pode ter sido vítima de bullying na escola, ele pode ter sido vítima de violência em casa, se ele maus tratos, né, de uma maneira em geral na infância, pode surtir vários problemas. A violência sexual também, o Bernardo está lembrando do filme 13 Razões, né, porque tem esse dado aí também. Geralmente os adolescentes tendem a se desvalorizar, a se sentir desamparado, e aí eles, ao invés de pedir socorro, eles podem acabar tendo essa atitude infeliz de dar cabo à própria vida. Então, como lidar com isso? Futuros psicólogos, vamos pensar que a gente tem que promover afeto, promover situações de socialização, promover o que a gente chama de psicoeducação. Onde a gente estiver, é papel do psicólogo trabalhar essas questões conflituosas, né? Se você está na sua família, se você está numa escola, se você está no seu trabalho, vamos tratar as pessoas bem, vamos ouvir as pessoas, vamos trazer carinho, vamos trazer palavras positivas, que nós psicólogos não sejamos portadores de palavras negativas, de pessimismo, de incentivo à violência. Pelo contrário, vamos tentar incentivar a vida. Quando a gente for chegar lá no capítulo 19, no fim desse semestre, nós vamos falar um pouco mais sobre suicídio. E aí não só entre adolescentes. Mas é um assunto muito frágil, é um assunto muito sensível. E quando se fala desse assunto, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, com os adolescentes, ao invés de a gente fazer uma roda de conversa na escola sobre suicídio, a gente não faz isso, tá? Porque senão pode aumentar a vontade. Ao invés de fazer uma roda de conversa sobre esse assunto, a gente tem que fazer uma roda de conversa sobre valorização à vida. Né? O que a gente tem de bom? Oi? Alguém falou comigo? Eu, Letícia. Oi, Letícia. Uma pergunta sobre o suicídio. Uma
pessoa próxima comete o suicídio, ela pode encorajar, de uma certa forma influencia aquela vontade, floresce após pessoas próximas dessa forma? Acredito que sim, infelizmente. Acredito que sim. Por isso que quando a gente fala desse assunto, desse tema, o que eu estou acabando de dizer, né? A gente não deve falar sobre o suicídio, a gente tem que falar sobre a vida. Incentivar a vida, incentivar a procurar ajuda, incentivar características positivas nas pessoas. Porque ao invés de ficar falando do negativo, porque quando a gente fala do negativo, até uma simples aula como essa, Letícia, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Porque se eu falo assim, ó, a pessoa acha que ninguém ama, a pessoa acha que é feia, a pessoa acha que não tem valor, aí ela suicida. Se tiver alguém pensando isso aqui, pode ser conduzido a esse tipo de pensamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando se fala sobre esse assunto. Se mostra uma Aqui na minha possibilidade, né, cidade. professora? Oi, Amanda. A gente, no fim das contas, parece que a gente apresenta uma possibilidade para a pessoa. Se era o que ela estava procurando, né? Sim, exatamente. É difícil mesmo de falar. Por isso a gente tem que tentar mostrar outros caminhos, outras formas de resolver problemas, que não existe problema que não tem solução. Que todo problema a gente pode tentar uma outra opção, uma outra alternativa. E é isso que a gente tem que apresentar para os adolescentes. Letícia, você queria continuar falando? Pode falar. Isso. Aqui na minha cidade, quando algum caso de suicídio, a gente pode esperar. E sempre ocorre outros seguidos. É sempre assim, aqui na minha cidade. Quando acontece Qual que é a sua cidade, logo Letícia? após acontece outros. Eu moro em Goianésia. Goianésia. Exatamente, o Bernardo colocou aqui no chat. A sua cidade, por ser uma cidade menor, apesar de não ser pequenininha, eu sei, mas por ser uma cidade menor, uma pessoa comete um ato desse, muita gente próxima fica sabendo, né? E por isso que vira essa onda. Mas é por isso, o Bernardo colocou corretamente, por isso que não se noticia, por isso que não se publica. Não se tem estatísticas sobre suicídio. Já pensou se estivessem publicando as estatísticas de suicídios agora no período da pandemia? O número ia aumentar assustadoramente, porque as pessoas iam pensar, já está todo mundo fazendo isso, é porque realmente não tem solução, né? Vamos cometer a mesma coisa. Então, infelizmente, não se pode publicar estatística, não se pode noticiar. A gente não vê na televisão falando, hoje no bairro tal foi encontrada uma pessoa, ela se matou de tal maneira. A gente não vê noticiário sobre isso. Por isso que a série 13 Razões para Morrer, ela foi tão polêmica entre educadores, entre psicólogos, porque ao mesmo tempo que ela tentava desmistificar o suicídio, ela também facilitou para muita gente. Ela foi uma cartilha de suicídio para muitos adolescentes. Então, esse assunto é um assunto muito frágil, muito, muito perigoso. Não se pode falar sobre ele em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Inclusive, estou falando sério, não estou brincando. Isso, Bernarda, ela romantizou o suicídio. O que eu queria dizer sério com vocês é que se alguém ficou mexido com esse assunto, se alguém tiver algum problema a respeito desse assunto e quiser conversar, pode me procurar. Por favor, não fique mexido, não fique em dúvida, não fique com mau sentimento sem pedir ajuda, tá bom? Nós estamos no curso de psicologia, tá cheio de gente aqui disposta a ajudar. E eu tenho formação para isso, posso ajudar se você precisar, tá bom? Pessoal, infelizmente a gente acaba com esse assunto. Próxima aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo do adolescente. O desenvolvimento cognitivo vai falar sobre o que muda, de acordo com Piaget, o que muda em relação à infância,
que o adolescente já tem mais condição de cognição e raciocínio do que uma criança. Como, por exemplo, a questão da moral. Aquilo que a criança não entende, como a ironia, como o cinismo, na adolescência eles já entendem e já utilizam muito. Os adolescentes são pessoas muito irônicas. Por quê? Porque eles estão conhecendo a ironia. Então eles gostam de utilizar a ironia em muitos momentos da vida, né? O humor negro, né? É muito clássico do adolescente fazer uma piadinha de humor negro. Por quê? Porque ele já está entendendo. Antes eles não entendiam essa linguagem, agora eles já entendem. Então, na próxima aula, a gente vai conversar sobre desenvolvimento cognitivo do adolescente, tá? Sobre questões de escola, de educação, de trabalho, como que funciona o aspecto intelectual de um adolescente. Eu tenho alguns minutinhos e gostaria de um feedback por parte de vocês, de como que foi a nossa primeira aula, o que vocês acharam do assunto e, enfim, gostaria que vocês me dessem um pequeno retorno. Foi tão ruim assim? Ninguém vai falar? Foi ótimo, professora. Obrigada. Particularmente, eu estava com saudade já. Que bom, obrigada. Oi, Lívia, agora que você aparece sua carinha aí? Desculpa eu confundi o horário. Eu levantei cedo até demais, mas eu confundi o horário. Achei que a aula ia ser 8h50. Seguindo o cronograma do horário, perdão. Não prestei atenção. Que pena. Não tem problema. Na próxima semana você entra no horário certo. É 7h30, sempre às quartas, né? 7h15. 7h15 às quartas. Isso. Desculpa. Imagina. Vi a carinha da Cleciane. Muito prazer. Bernardo, prazer é meu. Bernardo, eu não vou ver sua cara. Ele tá falando que achou que ia ser cansativo, mas achou ótimo. A Luzia gostou da interação no chat. Eu vi mesmo, vocês conversando pra caramba aqui. Como assim? Rasparam sua cabeça, Bernardo? Você tá careca? Fizeram trote com você? Oh, meu Deus, que judiação. Põe um boné, criatura. Se a aula fosse presencial, você não ia ter que ir para a faculdade? Essa não é uma desculpa. Você está falando com a pessoa errada. Põe um boné, uma touca. Onde você vai, Natália? Natália tá na rua. Tá não? Onde você tá? Eu tô em casa, é porque chegou umas coisas aqui em casa, aí vim receber. Ah, porque eu vi céu azul aí. Oi, Guilherme. Tudo bem? Meu filho. Bom rever alguns... Saudade, professora. Sentei que eu não tinha visto, hein? Tava Pois morrendo de é, saudade Guilherme. já. Também tava com saudade. Não vai, meu filho. Gente, ó, a Luzia cantando Bernardo. Tem gente que gosta de careca, amado. Aproveita. Gente! A coisa tá interessante aqui. Tô corada, é ótimo. Ah, gente. Foi ótimo rever alguns rostinhos que eu já conhecia. Conhecer alguns novos. Natália, esse neném é seu? É meu sobrinho, ele mora comigo. Ah, não, que trem mais gostoso, as bochechas. Fala oi lá. Fala oi, ó. Ele não tá vendo? É mexer nas coisas. Ó, essa idade é maravilhosa. Pessoal, foi um prazer conhecer alguns que eu conheci hoje, tá? Espero que a gente tenha oportunidades de se falar pessoalmente em breve, mas enquanto isso não acontece, a gente vai se falando por aqui. E vocês leiam, então, essa próxima parte do capítulo para a gente ter a próxima aula na quarta-feira, tá bom? 1 minuto para encerrar, vou conseguir encerrar a tempo. Um beijo.